Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, nossa audiência. Tudo certo? Que coisa Tudo bem? boa, que coisa boa. Bom, me diz uma coisa, o que nós estamos aí eu estava olhando agora há pouco no intervalo, o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo inteiro sobre taxa, tarifa, né? A gente vem falando aqui há muito tempo, né, doutor Luciano? E isso é bom porque tu ajuda a me ensinar um pouquinho sobre a questão reforma tributária, impactos, impacto para o cidadão, impacto para o empresário, impacto para a fábrica, reorganizar a sua questão tributária para poder ter um produto, quem sabe, mais barato na ponta. E agora a gente vê, Fundamental. eu que está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Ontem as bolsas caíram 6, 7% na Ásia. Os Estados Unidos agora abriu em positivo, o Brasil está abrindo positivo. Mas como essa questão tributária acaba afetando pra caramba todos nós, né? Fábio, muito bem lembrado. A gente fala às vezes aqui no programa brincando, né? Mas o tributário tem que fazer parte do almoço, da janta, né? Das conversas da empresa. Não pode ficar ali restrito a um setor, né? Como se fosse algo estranho. Na verdade, ele afeta a vida de todos. A gente está vendo aí é uma guerra, vamos chamar de guerra tributária, né? Através de alíquotas de importação e exportação, que está afetando o mundo. E assim, o que a gente está vendo? O Trump é um negociador, ele é empresário de carreira, ele está, vamos dizer assim, jogando, né, a situação aí, vendo a reação e provavelmente em seguida deve vir a negociação efetiva aí. Ele está defendendo a casa dele, vamos dizer assim, né? E É. nós aqui no programa a gente sempre lembra, né? Enquanto ele faz isso lá, a gente, independente do julgamento se está certo ou se está errado, e tem realmente argumentos bons para os dois lados, também a gente olhar para nós aqui, o que o nosso país faz de dever de casa, né? Como é que a gente trata, vamos dizer assim, as situações, né, onde o tributário afeta a parte econômica, né, que afeta a vida de toda a sociedade. Quando o tributário estimula ou desestimula a atividade econômica, isso faz uma sociedade ficar estagnada, né? Sempre a gente ouve dizer o país do futuro. É um futuro que nunca chega, né? Quando é que é esse futuro? Eu acho assim, né? Eu fico um pouco incrédulo, assim, eu não tô entendendo bem o tamanho. Mas a quantidade de reações no mundo inteiro esse cara tá conseguindo é uma coisa maluca, né? Para o Brasil, para a Argentina, até que a pancada não é tão alta, mas para outros países é 3 vezes mais. E agora ele ameaçou aqui a China em aumentar mais 50%, além dos 34%, mais 50%. A briga vamos dizer assim, como diz no ditado popular, é briga de cachorro grande. Na verdade, o nosso país ele não está, vamos dizer assim, sendo alvo, né, diretamente da briga. Se a gente for olhar bem, o nosso país tributa muito mais os Estados Unidos do que ele está nos tributando de volta agora. Então, se for falar em reciprocidade tributária entre países, nós vamos ter que começar a baixar, porque nós cobramos muito aqui, a gente taxa muito para entrar o produto de fora. Então, vamos dizer assim, olhar bem o assunto de um ponto de vista, como é que a gente pode surfar esta onda economicamente. O nosso país é rico em recursos naturais, tem aí a força, a alimentação é o celeiro do mundo, né? Então, para onde esses mercados vão se movimentar? Se os Estados Unidos, se a China, se o Canadá, se a União Europeia começarem a olhar outros mercados, o nosso país estará preparado, vamos dizer assim, É, para ser um desses mercados e, vamos dizer assim, aproveitar economicamente todo esse movimento ou não? A gente é, vai ficar deixando o governo botar seu peso em cima de uma situação e a gente novamente vai dar aquele quase um voo de galinha ou nem isso, vai ser o país do futuro que nunca chega. São as oportunidades que a gente vê passando e que às vezes a gente, como país, assim, termina vendo por que a gente não é desenvolvido como os outros, porque tem situações como essa que a gente termina não prestando atenção. e eu vou dizer para ti, eu vi um vídeo ontem, né, falando sobre a riqueza brasileira. O Brasil é rico agora mesmo, cresceu, se não me engano, não sei se 12% na exportação de carne, soja, o maior exportador, tudo é maior, um povo pobre. E aí, Uhum, onde é que tá o desencaixe? Não era para nós ser um povo rico, ao invés disso? com Agora, certeza. e aí tu fala sobre esse desencaixe, né? O quanto tu paga de tributo
e quanto tu recebe de qualidade de vida sobre isso, né? Então, isso é uma questão importante que nós vamos falar agora sobre a questão do imposto de renda, mas só para a gente introduzir esse papo aqui, é, como nós temos uma desigualdade de tratamento tributário no Brasil. Temos uma riqueza de valores que são vistas pelo mundo como o grande celeiro do mundo, e ao mesmo tempo o povo pobre, alguns passando fome, e uma casta ligada, pelo menos uma casta privilegiada que surfa numa onda que não conecta com o setor brasileiro, né, com o povo brasileiro que trabalha dia a dia para tentar sustentar a É, casa. é interessante, Fábio, a gente olhar, às vezes é engraçado tu conversar com os empresários e eles, uma reclamação comum, eu não consigo contratar mão de obra, eu não consigo, por quê? Porque as pessoas estão, vamos dizer assim, de um lado tu tem as políticas públicas sociais, né, que, ok, né, vão ter seus posicionamentos, mas elas terminam tirando força de trabalho, termina que isso afeta, sim, a economia, É, porque as pessoas preferem, né, manter-se, vamos dizer assim, recebendo um auxílio do governo e fazendo um bico ali e outro lá para sobreviver, e não ter, vamos dizer assim, uma carreira, não ter aquele compromisso, né, de trabalho. Isso termina gerando um perfil de população que, ok, a gente é. está ali sobrevivendo, está ganhando aquela ajuda, mas não tem Ontem, crescimento econômico, né? ontem nós falamos com o pessoal do Cine aqui em Camaquã. E o que eu vou lhe dizer é o seguinte: tem 80 vagas ontem no Cine e a sala vazia. E aí tu falando agora para nós, né, é um país com pessoas pobres, assim, a maioria não é um país com a maioria da população rica. E ao mesmo tempo É, tu tem vagas de emprego, oportunidades, né, de é trabalho e uma não tem questão. gente para querer trabalhar. Onde é que essas pessoas estão tirando, vamos dizer assim, o seu sustento, É, né? e aí É, eu fico entendendo de que precisa haver uma reforma tributária no Brasil, mas eu estou muito cético, assim. Eu nunca vi uma reforma que atinja uma determinada casta, né? O exemplo, o deputado federal, o deputado estadual, ele tem um plano de previdência e um plano de saúde diferente do que o povo tem. Ministros de Estado têm um plano de saúde diferente do que o povo tem. Só que o povo tem SUS. Essa casta não tem SUS. Ele tem uhum. hospitais de primeira linha, a qualquer momento. E essa dificuldade de entendimento, aí eu fico pensando o seguinte: pô, agora o governo quer fazer uma reforma do imposto de renda. Eu digo, coisa boa. Eu acho que cara que ganha R$ 5.000, há 5 anos, há 10 anos atrás, não tinha que pagar imposto de renda. Sinceramente, não tinha que pagar. O problema é Você que eu não, sabe, eu não, Fábio? eu não Eu, acredito muito assim. A hora que iniciar realmente o trabalho de discussão da reforma tributária, doutor Luciano, se vai realmente atingir os objetivos ou não sobre isso. Qual é a tua opinião sobre isso? vamos começar ali pela parte dos 5.000, né? Que agora aumentou a faixa, bem-vinda esse reajuste aí, há muito tempo defasada a nossa tabela do imposto de renda. Daqui a pouco a pessoa está ganhando salário mínimo e está pagando imposto de renda, né? Se não fizer os reajustes. Mas vamos fazer um cálculo aí, eu peguei a informação para falar sobre esse assunto. Em 1995, quando a gente começou a ter o Plano Real funcionando, a base do imposto de renda era R$ 900. E de lá para cá não teve reajustes assim de acordo com realmente a inflação e tal. O Sim. que se a gente tivesse atualizado esse valor pelo IPCA, que é a inflação, vamos dizer assim, que a gente experimenta no dia a dia, hoje a gente teria que ter de isenção R$ 6.209. Então, com esse reajuste de 5.000, ainda o governo está nos devendo R$ 1.209 por uma inflação que ele mesmo cria. Né? Então, ok, que bom, ficamos felizes, mas se fosse ser adequado ao valor, né, lá atrás, em 95, que a gente tinha de isenção, o poder de compra hoje equivaleria a 6.209. Então Duzentos e nove. já começa aí, Fábio, a gente vê campanha ali dizendo, olha que joia que a gente está fazendo, né, mais pessoas não vão pagar imposto. É. Bom, mas ainda não está realmente corrigido, a gente ainda está com déficit aí. E aí, ao mesmo tempo que vem um argumento desses, mas então para
compensar essa perda, eu vou ter que tributar quem ganha mais. Isso, exatamente. E Aí aí? vamos olhar para a outra ponta. Então, a outra ponta, ela está falando, vou tributar os dividendos, quem ganha mais de 50 mil, 600 mil ano. Essa pessoa, ela, quando recebe dividendos, ela está recebendo de uma empresa, uma pessoa jurídica. Quando o Sim. dinheiro entra na pessoa jurídica, esse dinheiro tem tributação de imposto de renda e a CSLL. A gente está falando aqui de 15% mais 10% de alíquota adicional de imposto de Sim, renda e mais sim. 9% de CSL sobre esse mesmo dinheiro. Se tivesse, vamos dizer assim, um carimbinho no dinheiro, a gente ia pegar esse carimbinho ali, ó, esse dinheiro Já já tá pagou. taxado aqui, Não, eu o sei. mesmo dinheiro está sendo distribuído para os sócios e vai ser cobrado novamente imposto de renda. Eu sei Tá? porque ontem eu recebi as guias de pagamento aqui das empresas nossas e as guias vêm vindo. Todo ano, todo mês vem as guias de pagamento de impostos sobre a movimentação do dinheiro que passa pela conta. O mesmo É, dinheiro tu vai estar tributando agora de novo na pessoa física, eles como se querem, não tivesse tributado antes. eles querem na distribuição de lucros fazer também a cobrança de imposto, né? E por que eles dizem, doutor? Primeiro eu sabia o seguinte, a última atualização da tabela do imposto de renda foi quando, hein? Antes dessa, essa Não, essa informação de agora, 2000, tu falaste 2005? É, 95, eu peguei a informação ali de 1995, quando começou o Plano Real, era hum, 900 reais a base de- para começar a pagar imposto de renda, a partir 900 de 900 reais. reais. Sim. Aí, de 95 até 2025, nesse hum. intervalo de tempo, teve algumas atualizações, eu não estou aqui com a tabela de quando Sim, mas for, foi pequenas, né? Foi muito pequenininho. mas foram muito pequenas. E o que eu estou trazendo? Se eu tivesse realmente respeitado a inflação que aconteceu ao longo desses anos todos, hoje eu teria uma isenção até 6.209. 6.209, tá. Não, estou anotando aqui. Quer dizer, hoje se o governo disser o seguinte, eu vou isentar todo mundo de 6.209, é mais ou menos não, seria o que aconteceu lá em 1995. Pelo menos, Isso. tá, A gente bom. estaria, tô botando a inflação desses anos acumulada aqui e não vou cobrar, Ah, vamos dizer assim, imposto sobre a inflação. sim. Então, o governo com 5 mil reais ainda não consegue reconhecer a inflação oficial que houve no período. Mais ou menos isso. Uhum, já larga defasado. Provavelmente ano que vem não vai haver reajuste. Já Ah, estiver esse ano, não tenho o costume de fazer anualmente, não, e ano que mas vem ano que vem a diferença vai o aumentar. projeto de 5 mil reais Vai é a entrar em vigor, partir, né? a partir de 2026. Então já vai dar por pronta a tarefa. Esquece a inflação de 2025 a 26, isso não aconteceu. É. Bom, agora começou a chegar as declarações do imposto de renda preenchidas pelo governo, pela Receita. Eu não vi a minha ainda. A senhora já começa a ter algumas informações sobre como é que está vindo as declarações preenchidas? Ah, sim. Agora, o que acontece? A gente já tinha também algumas informações que vinham. Sim, O que mudou este ano? Começa a vir mais informações. A gente começa a ver mais claramente o cruzamento de informações que acontece, né, quando a gente informa o CPF ali nas transações financeiras, imobiliárias, enfim, de qualquer natureza. Comprei Bitcoin, né? Todo mundo andou falando de Bitcoin, deu aquele estouro, sim, comprei. São informações que vão provavelmente estar ali. Tu tem que passar por alguma instituição, dar o teu CPF e nisso a Receita Federal vai captando informações. O que a gente está percebendo aqui, então, até foi o dia 1º de abril, né, o dia, né, que começou a ter à disposição ali para a gente fazer a consulta, saldos bancários, investimentos, movimentações financeiras, doações, tudo vai estar informado. O que é orientação? Estive conversando com o meu contador, né, revisando essa legislação. Independente de estar informado ali ou não, na pré-preenchida, você tem que ter a documentação também que conforta aquilo ali, que vai, vamos dizer assim, servir de base. Não é porque está ali que eu não preciso me preocupar. Segunda coisa, eu estando ali a informação, eu vou ter que checar se a informação realmente está correta. sim, Pode exato. haver erro, então também tem que conferir isso. Se eu conferir tudo, tenho a documentação, está tudo de acordo, perfeito. Se tem divergência, então vou ter que prestar atenção nisso. Pode ter imposto ali errado, né, que está sendo cobrado, ou enfim, a informação tem que estar correta.
Mas, de regra, o que a gente começa a ver aqui claramente, Fábio, é que a gente tem cada vez mais cruzamento de informações, cada vez É, mais o contribuinte, né, as transações digitais, tudo o que a gente faz termina sendo visto pelo leão, vamos dizer assim, e na é. hora do acerto de contas, cada vez mais a gente precisa estar com a documentação, com as anotações corretas, com tudo, né, para não ter imposto a mais a pagar. É. Eu falei com um empresário na área de construção civil essa semana, né? Ele diz o seguinte, né? Sobre a questão de orçamento, é bem onde tu trata assim a questão das empresas buscarem não potencializar o aumento do imposto, né, doutor Luciano? Ele faz obras e ele cobra material na obra. Olha, eu te dou, faço o telhado teu, eu te dou as tesouras, mais a telha, mais o cimento. E eu disse, meu amigo, tu já pensou que todo esse dinheiro que não é teu, porque comprar tijolo, comprar telha, comprar tesoura, ele não é mão de obra, isso tudo tem um impacto tributário na tua conta? Mesmo que tu não tire Uhum. nota, que tu dê um recibo frio, mas o dinheiro cruzou por dentro da tua conta bancária, a pessoa olhou assim, eu digo, tu tá tributando duas vezes um serviço tu pode tornar o teu serviço mais barato até, inclusive, né? Como é Com importante certeza. a gente conversar sobre isso, né? Eu tocou num ponto agora, Fábio, fundamental. Ah, a gente tem uma cultura de não fazer tudo, vamos dizer assim, da forma que, por nota fiscal, não é sempre que é feito dessa forma. Porque se entendeu ao longo dos anos que a gente poderia, vamos dizer assim, evitar um pouco desse custo, né, de tributos com isso. Certo ou errado, enfim, a gente sabe que é assim que termina acontecendo muitas vezes. O que a gente começa a mudar agora com essa forma da Receita trabalhar? A gente precisa rever a forma de fazer negócio, de fazer comércio. Se eu, por exemplo, agora com a reforma tributária, ainda com mais força isso, a gente vai começar a perceber que se eu não fiz corretamente a minha etapa, o próximo da cadeia produtiva também não consegue recuperar corretamente os créditos e tu começa a não ser, vamos dizer assim, um bom fornecedor, né, assim, em termos de financeiros, porque economicamente tu não, vou dizer assim, não está fechando a conta. Cada vez mais a Receita Federal vai pegar a informação do teu saldo bancário, das tuas transações financeiras, e se tu não tiver a documentação para mostrar, nesse caso, por exemplo, da construção civil, que isso não é tudo faturamento, aquilo ali, uma boa parte é custo de produção, se eu não tenho documentação para ancorar isso aí, eu vou estar daqui a pouco pagando imposto de renda sobre tudo. E toda aquela minha economia, né, de não emitir a nota, termina se indo e eu É, perco competitividade na hora de montar preço. A reforma tributária, agora a gente andou falando esses dias de split payment. sim. Split payment é uma forma de o governo, já na hora da operação financeira ali, eu paguei o cafezinho com o cartão de débito, a hora que 27,5% já fica lá para o Banco Central de imposto retido e depois a gente vai ver como é que isso vai voltar ou não vai voltar, vai se É. distribuir, mas não tem mais aquele tempo da emissão da nota para eu declarar, né, dos livros que agora são É. digitais, mas não vai mais ter isso. Deixa eu Isso lhe, tudo muda, deixa eu lhe muda a forma de negociar. deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. Ontem eu falei, visitei um amigo que tem uma empresa e ele levou um calote. Comprou, vendeu, faturou, mandou duplicata, o caloteiro não pagou ele. Porém, ele pagou todos os impostos da venda desse produto. Ele comprovadamente dizendo que não recebeu o dinheiro da venda, ele tem como buscar o estorno disso, será? Ele tem, só que isso vai dar trabalho e vai demorar. Pois é, não, mas agora eu estou falando contigo, me lembrei dele. Só o calote que ele levou foi 50 mil reais. Eu fico imaginando, né, doutora Luciana? Quem abre uma empresa vende fiado, né? Porque o mercado é assim, tá lá, todo mundo vende assim. Aí tu, aí tu vende, tu fatura, tu paga o imposto, tudo tu faz direitinho. E aí o cara não paga a conta e tu fica com a conta toda na mão. Além do prejuízo da Uhum. mercadoria, mais o imposto tu pagou. Que coisa chata, né? Tu- e assim, tu vai recuperar, tu tem como fazer isso, né? Só que isso demora.
e às vezes a pessoa está contando com aquele dinheiro para fluxo de caixa, para Sim, mas pagar o as dinheiro não despesas vai da vir. Ele empresa. Não, já me disse ontem que perdeu o dinheiro. E agora ele, além do calote, tem como ressarcir esse dinheiro tem. do Só que é um imposto? processo, tem como ressarcir, só que é um processo demorado na Receita, não é um processo tão rápido, é isso que eu me refiro. É trabalhoso. Então, para recolher o imposto é na hora, é automático. Né? Para reaver esse dinheiro que a transação não aconteceu, ele vai precisar ter um processo administrativo, talvez, dependendo, mas o administrativo talvez, ou, mas isso vai demandar tempo. É. E talvez ele não tenha 50 mil sobrando para pagar as contas do mês, Não, não e tem. esse dinheiro talvez Já falte, faltou. até que esse dinheiro volte, que a Receita resolva, né, vamos dizer assim, dá por pronto, realmente essa operação não aconteceu, então esse imposto tem que ser restituído, ele já não tem mais empresa, porque as contas não esperam. Essa coisa do imposto de renda. Nós temos até final de maio, mas nós temos que falar mais vezes sobre essa questão do imposto de renda. Recibos, organização contábil da vida da gente, da empresa da gente, como a gente cruza pessoa física com pessoa jurídica, né? O planejamento É, tributário entra eu, nisso também, na questão do eu, imposto de renda, como é que eu estou organizando minhas despesas, como é que eu estou organizando minha empresa, como é que o dinheiro é transferido de um para o outro, né, e a forma como isso vai ser tributado. é, Tem bastante coisa aí que a gente pode estar auxiliando as pessoas com informação de que, para não, enfim, pagar vai ter que pagar, mas pelo menos que pague isso que é justo, é, não se pague além do devido. não, e eu digo assim, profissionais liberais, tem tanta coisa pra gente falar nisso, que às vezes a gente acha que o dinheiro do profissional liberal é o mesmo da pessoa jurídica, não tem nada a ver, mistura as coisas. Mas eu fico feliz assim que a gente tem a oportunidade de conversar e trazer esses assuntos, né, para o pessoal pensar um pouquinho. E a doutora Luciana Pereira da Costa, que é advogada tributarista da Tax Group, está aí para nos dar esses esclarecimentos. Eu fico muito feliz com isso, doutora Luciana. E eu também tenho a oportunidade aqui de conversar, de trazer informação. Acho que isso é fundamental para as pessoas começarem, como a gente disse lá no início, né? O tributário afeta a vida de todo mundo. É importante que as pessoas pensem, conversem, troquem ideias sobre isso, perguntem, né? Porque é só assim a gente vai começar a criar uma consciência crítica para ficar atento a essas mudanças aí que estão acontecendo e como sociedade se posicionar. Exatamente. Obrigado, um abraço e até a próxima.